domingo é o dia deles, né? É o dia dos pais. E aí a gente pensa, o que é ser pai? O quanto envolve essa condição na vida? Ser pai pelo exemplo, pelas palavras, pelos gestos de afeto, ser colo e proteção. E tão perto da data, eu estou recebendo aqui hoje o psicólogo Leonardo Abrão para a gente poder conversar a respeito disso, né? Léo, obrigada por aceitar o desafio, viu? De conversar comigo vamos falar sobre isso. Você é pai? Eu sou padrasto. Padrasto, né? Estou no exercício do que eu chamo de padrastagem. Que é lindo, né? É Sim. muito bonito. A gente vai também desenvolvendo muitas habilidades de amor, de afeto, de paciência, de diálogo. Vai adquirindo sabedoria e experiência. Agora me conta, né? A gente trabalhou alguns tópicos aqui, porque existe o pai no conceito e existe o pai real. É muito distante. Sim, porque a sociedade ela cria ideias, ela cria conceitos, cria tabus também, né? Exatamente. Cria entendimentos. Se nós voltarmos, e tem pesquisas nesse sentido, qualquer pessoa, na verdade, pode ir num Google da vida e pesquisar como que lá nos anos 40, nos anos 50 do século XX, as revistas falavam sobre o papel do pai, o papel da mãe, o papel do homem, o papel da mulher na casa, né? Dentro da família. E sempre colocava aquela ideia de um pai rígido, um pai austero, um pai desafetuoso, um pai que não gerava carinho, um pai que não abraçava, que não mordia, que não participava das brincadeiras, porque essa coisa do afeto, do toque, era da mãe, né? Era o papel da mãe, da mulher. Então a sociedade tem ainda algumas ideias já ultrapassadas sobre esse papel de pai. O papel do pai é só prover, o papel do pai é trabalhar e gerar a sustentação financeira, mas isso é passado. Hoje nós estamos em 2023, nós estamos já em outro tempo e muita coisa mudou, e mudou para melhor e para mais humano, trazendo, por exemplo, a possibilidade deste pai, e não só a possibilidade, a necessidade, Mônica, do pai ser afetuoso, do pai brincar, do pai encostar, do pai dar carinho e compartilhar as responsabilidades materiais com a mulher que também está aí contribuindo para a sustentação da casa. Porque você substitui, como você disse lá no passado, era um medo, era um receio pela segurança, pela confiança e por poder erguer os braços e abraçar esse pai sem medo, né? Olha, quando eu estou aqui como psicólogo falando sobre a importância, o papel da figura paterna ou de quem desenvolve a função paterna, porque às vezes é o desenvolvimento da função, paterna. No consultório dos psicólogos, sempre, eu não vou dizer sempre, mas 99,99% das vezes, a minha relação com meu pai, a minha relação com a minha mãe, o meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, dentro da minha família, isso sempre está presente, 99,9% das vezes. As pessoas trazem as suas experiências originais, né? Quando era criança, algumas conseguem lembrar, assim, com coisas de 2 anos, 3 anos, 4 anos, e a figura do pai está sempre ali. Né? Ou a ausência, né? Ou a pessoa está lembrando da presença, ou a pessoa está lembrando, está marcada pela presença da ausência, né? Essa falta muito grande. Então é muito importante que a gente faça isso, converse o tempo inteiro, fora inclusive do Dia dos Pais, sobre esse assunto. Como é que essas pessoas que geram outras, né? E aí o pai está nessa função também, e essas pessoas que cuidam de outras, a função cuidadora, como é que elas podem contribuir para que as crianças e depois os adolescentes virem adultos saudáveis, né? E idosos saudáveis, porque começa lá embaixo, chega lá em cima, no desenvolvimento de uma vida com mais saúde mental. Nessa ausência, né, tão presente que você falou, às vezes o pai, existem ali conflitos que geram essa ausência, existe por parte dele também, não sei os casos que você percebe, uma insegurança. Acontece isso também, porque às vezes ele quer, mas não tem porta aberta. Os assuntos se sobrepõem, né? As questões e os tabus e as desinformações se sobrepõem. Então a gente está falando do Dia dos Pais, a gente está falando da figura paterna, isso remete ao papel do homem e aí a gente tem que falar em machismo. Aí a gente tem que falar em masculinidade tóxica. Entendi. Né? Por quê? Porque quando a gente fala em pai, nós estamos falando também na necessidade do afeto, acabei de falar, do tato, do contato, da brincadeira, do carinho. Mas dentro de uma cultura machista, e nós vivemos numa sociedade estruturalmente machista, fica na cabeça do sujeito, fica meio contraditório. Como é que eu dou carinho, mas na sociedade machista o homem não dá carinho? Como é que eu dou afeto e na sociedade machista e da masculinidade tóxica, afeto não é coisa de homem?
Como é que eu choro com o meu filho, mas na sociedade machista, homem não pode chorar? Então, essas coisas acabam atrapalhando. Por isso que a gente fala masculinidade tóxica. Machismo estrutural e masculinidade tóxica. Porque atrapalham, essas questões atrapalham que as pessoas possam desenvolver seus potenciais de amor, de afeto, de carinho e às vezes até de presença. Né? Às vezes até de presença. Quer ver um exemplo de questão de presença? A presença do pai na escola. Normalmente, eu fui professor por muitos anos, reunião escolar, tem 100 pessoas lá dentro da sala, quando tem, né? 95, 96, 97 são mães, são mulheres, né? Então, os pais ficam meio que dentro desse contexto de machismo estrutural, impedidos. Impedidos pela sociedade, impedidos pelo costume, pelo machismo. Algumas mulheres reproduzem isso, homens também acabam absorvendo esse comportamento e está tudo errado. A gente tem que entender que a criança precisa de todo mundo, né? E precisa do afeto e do tato, do contato, do amor de todo mundo. Então, gente, isso tem muito a ver. Paternidade consciente, paternidade responsável, paternidade afetiva, paternidade com apego, precisa do combate ao machismo. Exatamente. E assim, a gente vem para a vida sem saber muita coisa. Então, não se nasce pai, né? É um exercício diário dessa paternidade. Na verdade, não se nasce nada. Nada, né? A gente vai desenvolvendo, vai aprendendo com os modelos sociais, por isso que eu estou falando de sociedade. Não tem como falar em comportamento humano sem falar em laços e traços e relações sociais moldando as pessoas. Então a gente nasce sabendo nada e vamos aprendendo. E aprendendo, quando dá certo, com alguém que nos ensina, né? Com alguém que desenvolve esse processo de educação, de psicoeducação, de socioeducação. Mas muita gente aprende na marra, na tentativa e erro, né? E tudo bem, faz parte da experiência humana aprender também na tentativa e erro. Você que está assistindo a gente, está aprendendo a ser pai, ou como eu, aprendendo a ser padrasto, né? Estamos aprendendo. Vamos ter consciência de que nós não nascemos prontos, estamos experimentando, estamos descobrindo, muitas vezes acertando, muitas vezes errando, mas é da vida. Sem o erro não se gera oportunidade do arrependimento, do olhar para dentro, do perdão e do auto-perdão, do diálogo, né? Pedir desculpa às vezes. Eu já tive que fazer isso. Eu já tive que falar assim, errei, desculpa, estou aprendendo, né? E é tão bom, né? Às vezes, na sociedade machista, o cara fala, não vou pedir desculpa, não posso, nem isso ajuda. É fraqueza, nem ajuda, né? Não vou atrás de suporte, e às vezes pode até atrás de um psicólogo, né? Por que não? Para obter ajuda. O nosso tempo está terminando, eu gostaria muito da sua experiência, né? Você abrindo seu coração, falando que está nessa vivência tão boa de ser padrasto. Qual uma experiência marcante nesse processo que você traz para os nossos amigos e amigas? No caso específico de ser padrasto, entrar na vida, né, de alguém precisa ter paciência. Eu já tive muita paciência, mas já aconteceu também de eu perder a paciência. E essa questão é recíproca, do lado de lá também. Então, repetindo, estamos aprendendo. Qual é a saída, Mônica, para as relações humanas, quaisquer que sejam elas? O diálogo. O diálogo. O diálogo, entendeu? Entendi. E a consciência de que estamos aprendendo, do lado de cá, do lado de lá também. Então, está entrando na vida de alguém, entenda que essa pessoa também vai sentir estranhamento. E vamos falar sobre isso. E vamos nos esforçar. E quem é o adulto da relação? Sempre lembrar disso. Entendi. Eu sou adulto, ali está a criança, então a maior responsabilidade de lidar com o estranhamento, lidar com a dificuldade é de quem? Do adulto. Do adulto. Exatamente. Adorei essa conversa, por isso pensei em você para ela. Então, muito obrigada, viu, Léo? Um bom fim de semana. Como eu disse, conta sempre comigo. E com a psicologia. E sem dúvida, um feliz dia para você e um abraço na família. Obrigado tá? E para todo mundo. Leonardo Abrão, psicólogo com a gente aqui no Manhã Total. Vou para o intervalo e já volto.